Outra notícia importante: os indígenas já estão em Brasília para acompanhar a votação do Supremo Tribunal Federal, que vai decidir sobre o marco temporal que muda a demarcação de terras indígenas aqui no país. Os representantes de várias nações indígenas começaram a chegar ontem, vão ficar acampados para acompanhar essa votação no Supremo, que está prevista para acontecer na quarta-feira, no dia 25 agora de agosto. Uma última notícia: um incêndio já destruiu mais da metade do Parque Estadual do Juqueri, que fica na Grande São Paulo. Exatamente 65% do parque foram queimados. Os brigadistas passaram a madrugada lutando para combater esse fogo que está consumindo a única reserva de cerrado em área urbana de São Paulo. O incêndio começou no domingo de manhã, que foi provocado por um balão que caiu dentro do parque. Segundo informações da Prefeitura de Franco da Rocha, neste momento ainda existem 4 grandes focos de incêndio nesse local. A gente está acompanhando as imagens, então, desse trabalho. 65% do parque destruídos. Deixa eu chamar Leandro Fortes, já está aqui conectado com a gente. Oi, Leandro, como você está? Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem por aqui? Tudo bem por aqui também. Sabe que eu moro aqui em São Bernardo, né? E ontem foi muito curioso que a gente via muita fuligem no ar. Eu tenho uma varanda aqui, ficou cheia de fuligem. E daí a gente foi descobrir que é por conta do incêndio desse parque. Aqui chegou até em São Bernardo, sabe? Fica em Franco da Rocha, né? Essa região metropolitana realmente, na Grande São Paulo, e chegou aqui. Então, o pessoal que nos acompanha aqui do ABC, da região de São Paulo, deve também ter sentido isso. O ar já está muito seco aqui. E com essa fuligem, inclusive, ainda mais, nossa, ficou bem ruim ontem o ar aqui na região metropolitana. Só piora, né? Tudo só piora. Não bastasse Bolsonaro, Né? agora tem uma chuva de fuligem em casa. Chuva de fuligem. Eu estava conversando outro dia com o Silvio Catiabava e ele falou, olha, para a gente notar o quanto essas questões ligadas a clima têm ficado evidenciadas, né? Então, assim, a secura do ar, essa mudança muito drástica de temperatura. Aqui eu já fiquei sabendo que quinta-feira vai cair para 17 graus a máxima, tá 30 hoje. Então, é muita loucura, né? E tem tudo a ver com essa questão das mudanças climáticas que a gente tem discutido no mundo todo. É muito curioso ficar observando essas questões. Mas, Leandro, vamos falar sobre política, que também não é nada bom, mas enfim, vamos trazer esse tema. Quero começar falando com você sobre essa questão da expulsão do comandante da PM no estado de São Paulo, um comandante de 5.000 militares, né? E vai de encontro com uma crítica que foi feita nessa reunião de governadores. Hoje rolou um encontro de governadores de todo o país e ficou decidido que eles vão fazer ali uma carta com alguns pontos que chamam atenção em relação à presidência da República, especialmente. Nem todos quiseram assinar uma carta mostrando apoio à democracia, porque inclusive tem governadores que ainda dependem do apoio de Bolsonaro, então não querem fazer essa crítica direta, né, ao governo federal, mas ficou definido que um dos alertas é em relação às forças militares nos estados, porque há esse entendimento de que existe um poder bolsonarista bastante grande, né, nessas bases militares e que isso é preocupante, que essas forças policiais têm que obedecer à Constituição e ainda mais o governante, né, que tem esse poder de controle sobre as polícias. A gente já vem discutindo isso há algum tempo, né? E existe um temor para o 7 de setembro, que vai acontecer, já tem manifestação marcada no estado, na capital paulista, inclusive ali na Avenida Paulista, né? E João Dória, nessa reunião de governadores, fez esse alerta, que há uma preocupação, tá todo mundo assim meio em suspenso, para saber o que vai acontecer nesse 7 de setembro por conta das forças policiais que devem garantir o respeito às regras democráticas, e há dúvida sobre isso, né, Leandro? Deixa eu ir por partes aqui. Olha só, primeiro, assim, a reunião dos governadores foi muito importante nesse sentido, até porque a principal fala, não poderia ser diferente, foi a do governador de São Paulo. O governador Dória, ele deixou bastante explícito e colocou como uma questão a ser analisada pelos demais governadores essa questão seríssima da infiltração da ideologia bolsonarista nas tropas das polícias militares. O que nos coloca, Thalita, uma questão que não pode mais ser adiada. Essa polícia militar, tal qual ela existe nos estados, ela não serve para nada. Ela é uma política de contenção social, de repressão de movimentos populares, de agressão permanente às populações pobres, pretas e periféricas. Né? Elas têm como única função proteger os ricos dos pobres.
evitar que os pobres incomodem os ricos. É essa a função da Polícia Militar, e ela tem carta branca das classes dominantes para fazer o que quiser para que isso seja mantido. Então, assim, se aceitou, de certa forma, de forma muito leniente, que o bolsonarismo se integrasse a essa missão. E assim, para uma polícia militar que nasceu por um viés já fascista da ditadura militar, que foi treinada para matar, para perseguir, matar, destruir, não é uma polícia ostensiva que cuida da segurança do cidadão. É uma polícia ostensiva que cuida da segurança das classes dominantes. Basta a gente ver a maneira como eles são tratados em Higienópolis e como eles respondem, e a maneira como eles tratam as pessoas pobres na periferia, nos morros. Né? Tem vídeos, não preciso citar um, tem mais, tem uns 10, mostrando PMs sendo humilhados por moradores de bairros nobres. Humilhados, xingados, né? Assim, é uma coisa absurda. E eles ficam quietinho, pianinho, em silêncio, porque sabem que não podem reagir a isso. O soldado da PM, ele já aprende na sua formação que num lugar de gente branca e rica, ele não pode reagir. Ele tem que ficar quieto, aguentar todo tipo de insulto. Em compensação, dão a ele o direito de fazer qualquer barbaridade numa favela ou numa comunidade periférica. Então, ele acaba acumulando esse ódio que ele recebe de classe, né, nos bairros nobres, e despejando essa raiva nos mais pobres, que são como ele. Soldados da PM vêm da periferia, vêm da pobreza, são negros, são mestiços, são pessoas que vêm da pobreza, igual essa pobreza que ele aprende a massacrar. Por quê? A missão da PM não é dar segurança a cidadão nenhum. A missão da PM é conter os pobres. É uma polícia de contenção social. O bolsonarismo se enquadra perfeitamente nisso e encontrou nas polícias militares um terreno fértil. Só que todo monstro que você alimenta demais, ele acaba se voltando contra você. Então é isso que o Dória está sentindo. Esse coronel que foi afastado hoje, Alexander, não sei das quantas, tá aí, ó, sorridente do lado do Bolsonaro, é figura bolsonarista típica, né? Esse sujeito, ele comandava 5 mil homens. Fui pegar o nome dele. Ele comandava 5 mil militares, né, na região de Sorocaba. É um absurdo. E o maior absurdo, Thalita, não é que ele estava fazendo postagens contra o STF, embora isso seja muito grave. É que ele estava postando contra o chefe dele, o governador de São Paulo. Ele botou o apelido do Dória de cepa indiana. Quer dizer, é um sujeito que não tem respeito por nada, nem por ninguém, que é a característica do bolsonarista. Ele é um fascista, ele só obedece ordem do seu capo, do seu chefe, que é o Bolsonaro. Então ele acha que literalmente pode fazer qualquer coisa. Então o alerta do Dória foi muito importante, assim, olha, prestem atenção, porque todos vocês vão passar por isso, os que já não passaram. Vão passar por isso, e é preciso que a gente tenha uma ação coordenada. Então os governadores tem que ter uma ação coordenada, e assim, essa ação não tem outra solução, viu, Thalita? É expurgo. É localizar quais são e expurgar. Ou demitir, ou exonerar, ou colocar no serviço burocrático, mas tirar das mãos desses caras quaisquer poderes que eles possam ter a partir de uma tropa armada. A Polícia Militar de São Paulo mesmo tem 150 mil militares, se eu não estiver enganado, uma coisa do tamanho do Exército Brasileiro, da tropa de soldados. Então, essa reunião dos governadores foi importante nesse sentido. O fato de haver governadores que não assinaram a tal carta de apoio à democracia é porque eles são ligados ao Bolsonaro, dependem politicamente do futuro do Bolsonaro, então o futuro do Bolsonaro vai definir o futuro deles. Um deles é o governador Zema, de Minas Gerais, sim, que é um bolsonarista, assim, é um sujeito caricato, né? É uma caricatura, é uma piada, é um governador de anedota, assim como é o presidente da República. O Bolsonaro é um presidente de anedota, só que é uma piada ruim. Né? Você falou do 7 de setembro, o Dória cometeu o erro estratégico, e vai pagar por isso, de ter liberado a Avenida Paulista para os bolsonaristas, alegando que eles pediram primeiro. Isso é uma alegação ridícula. Ou seja, ele fez uma concessão essa que vai gerar um arrependimento profundo dele. E agora, os bolsonaristas, o que vai acontecer no 7 de setembro, Thalita? Esses caras sabem fazer barulho. Eles se organizam com carros, com ônibus, eles têm dinheiro, né? Vão para lá, vão encher a rua de verde e amarelo, ficar gritando por intervenção militar, enfim, essas imbecilidades que esses imbecis cantam nas ruas. Mas eu acho que não passa disso, não passa de barulho.
Porque há uma questão envolvendo a Paulista, porque os movimentos sociais querem fazer uma manifestação contra o governo Bolsonaro também no 7 de setembro, na Avenida Paulista. Inclusive, Raimundo Bonfim, que é da CNP, a Central de Movimentos Populares, eu li uma entrevista dele hoje à Folha de São Paulo, dizendo que foi isso, né? Uma pessoa, um bolsonarista, pediu essa realização de um ato pró-Bolsonaro na Paulista, mas essa pessoa sumiu, nem se encontra mais essa pessoa. E com essa alegação, o governo João Dória e a polícia, inclusive, permitiu a realização desse ato pró-Bolsonaro na Paulista e está dizendo que os movimentos sociais contra o governo não podem se manifestar ali. Mas Raimundo Bonfim, inclusive, falou que a manifestação está mantida na Paulista. Então, assim, muita coisa a se observar até 7 de setembro, né? Vamos ver como vai ser. Você sabe que na segunda-feira passada, quando a gente comentou sobre 7 de setembro, na minha cabeça estava muito Brasília, por conta daquele desfile militar que aconteceu, né? Mas é isso, em todos os estados, manifestações podem acontecer, e aqui em São Paulo é um estado importante, e essa manifestação já está marcada. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Acho que vai rolar um arrependimento também por parte de Dória, se isso acontecer aqui do tamanho que se espera. Pois é, em Brasília não vai ter, pelo segundo ano consecutivo, desfile militar, por conta da pandemia. Mas está se organizando aqui, os bolsonaristas querem ocupar a esplanada. Brasília é mais difícil, né, Thalita? Porque é muito grande, é muito amplo. Agora, o perigo é que isso se desencadeie uma violência sem sentido. Porque eu vi uma nota, já foi falado sobre isso hoje, da Mônica Bergman, na Folha de São Paulo, dizendo que a Polícia Civil havia monitorado a intenção de bolsonaristas irem armados para essa manifestação. Ou seja, pessoas que vão armadas, elas estão querendo provocar uma grande confusão, matar pessoas, atirar, enfim, fazer uma demonstração de força, já que eles não têm mais força eleitoral e política. O governo Bolsonaro está completamente desidratado, ele não tem mais nada. Então, o que o Bolsonaro faz? Ele é um agente do caos. Ele tem que ficar provocando confusão o tempo todo para se manter vivo. Se ele parar de bater as pernas e os braços, ele afunda. Então ele fica todo o tempo batendo as pernas e os braços para não afundar. E aí ele fica incitando as pessoas à violência, fazendo pedido de impeachment para o Alexandre de Moraes, um pedido completamente vazio, que não vai ser nem analisado pelo Senado, né? Então ele fica fazendo confusão. Ele só consegue viver do conflito, e agora mais do que nunca, porque ele não tem mais nada para fazer, o voto impresso já era, então ele só tem isso, fica incitando golpe, desmoralizando as Forças Armadas, pedindo para as pessoas irem para a rua para bater, para queimar, para atirar, enfim. Em algum momento isso também vai se saturar, e aí o Bolsonaro vai para o lugar que ele sempre foi, da onde ele nunca deveria ter saído, que é o esgoto da política brasileira. Flávio Dino deu uma entrevista, né, ao governador do Maranhão, dizendo que acredita, inclusive, que o bolsonarismo pode invadir Congresso, invadir STF aos moldes do que foi a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, né? E a gente tem comentado bastante sobre esse episódio por aqui.